seguir um sonho. E segue-se na apresentação do João, e realmente, eu passei 24 anos fora de Portugal. Acabei de regressar e regressei e montei uma empresa. A empresa chama-se My Job Coach e no fundo, o que eu venho fazer é pôr as minhas competências e aquilo que eu gosto a funcionar para um país que está cheio de desempregados. E o que eu faço é career coaching. E o que eu faço é ajudar desempregados e pessoas em mudança de carreira através de uma plataforma online a melhorarem as competências não técnicas, ou seja, os soft skills que têm. E isto é importante porquê? Porque nós vamos em uma entrevista, e é aí que eu falo de marcar a diferença, nós vamos a uma entrevista e temos um máximo de 1 minuto para mostrar o que valemos. Não temos mais. É 1 minuto que temos para mostrar. Podem ter o melhor currículo do mundo, podem ter o melhor curso que existe. Se não têm paixão pelo que fazem, se não se preparam para aquela entrevista, é indiferente. E hoje em dia, em Portugal especialmente, tem que se diferenciar de 500 mil com o mesmo curso que vocês têm, com as mesmas competências técnicas. Portanto, a diferença que faz a diferença são vocês mesmo como pessoas. E para isso têm 1 minuto. Minuto se forem homens, se forem mulheres têm menos. Damos menos tempo umas às outras para criar uma primeira impressão. E essa primeira impressão, uma vez criada, nunca mais pode ser alterada, ou é muito difícil alterá-la. Portanto, essa entrevista, quando entram, tem que estar pensada, preparada e planeada. E quando eu digo planear, nós quando estamos a preparar uma entrevista, o que é que nós fazemos? Olhamos para o nosso currículo, estudamos muito bem o que é que fizemos em cada companhia, em cada empresa, o que é que aprendemos, o que é que fizemos, os projetos em que estivemos envolvidos. Quanto tempo é que passam a preparar a maneira como entram na sala, a maneira como falam, a maneira como a postura que usam? Eu aposto que na maioria dos nossos casos nem sequer pensamos nisso. E se é esse o caso, nós entramos lá e tornamos mais um na sala das entrevistas. Não criamos a diferença que queríamos criar com esta entrevista. E por isso eu venho aqui, como só tenho 5 minutos, partilhar convosco 7 comportamentos ou coisas, digamos assim. O meu português não é muito bom passar 24 anos no estrangeiro, mas partilhar as competências que vocês têm que... Vocês e todos nós, quando damos uma entrevista, temos que estudar, temos que preparar antes de entrar na sala de entrevistas. E são competências que nós usamos no dia-a-dia. São importantes porque criam uma imagem à outra pessoa. São muito injustas, porque no fundo temos 1 minuto para criar uma impressão que muitas vezes não quer dizer que seja aquilo que nós somos. Nós estamos nervosos. Passa-se muita coisa naquele minuto, mas são a realidade para a outra pessoa. E portanto nós temos que trabalhar com isso. Portanto, o nosso plano tem que ser, quando vamos entrar naquela entrevista, quando vamos entrar numa sala, criar a melhor impressão que podemos num minuto. E para isso aqui estão os 7 comportamentos mais de competências que nós devemos pensar, e eles não são únicos. Isto há muito mais coisas que se envolvem em preparar uma entrevista, em ter sucesso na procura de trabalho. E a nossa plataforma é um programa online de 8 semanas, vai trabalhar isso tudo. Isto é só um cheirinho, porque são só 5 minutos. E o primeiro comportamento realmente é a expressão facial e o contacto visual. Não tenham medo de olhar nos olhos das outras pessoas. Não tenham medo de, quando estão a falar, fazer o contacto direto. Até 6 segundos é aceitável. Mais do que isso, torna-se incomodador. Que até pode ser visto de maneira injusta. Mas 6 segundos, olhem nos olhos das pessoas, tenham uma expressão facial relaxada, talvez não seja a palavra mais correta, mas descontraída. Eu sei que não é fácil. A postura, muito importante. Ombros para trás, numa posição confortável, que mostre confiança e que estão ali para ganhar aquela oportunidade, que não estão ali para perder tempo. O movimento, a maneira como entram nas salas de entrevistas, a maneira como entram nas reuniões que têm, é importantíssimo. Tem que mostrar a energia, o entusiasmo, porque eles querem a pessoa certa para o emprego, eles não querem só uma pessoa. Portanto, a maneira como se encara a possibilidade é muito, muito importante. Os gestos têm que estar de acordo com a mensagem que estão a dar. Portanto, também a quantidade de gestos que se fazem e a qualidade dos gestos que se fazem. Quando fizerem gestos, pensem porque é que os estão a fazer. Eu sei que neste momento podem estar a pensar, mas ficamos robôs. E para aquele minuto, se calhar, tem que ficar. Mas é melhor prepararem e conseguirem depois passar ao nível seguinte. A voz, a modulação da voz, para cima e para baixo, dependendo do entusiasmo e da energia que querem demonstrar. Se falam muito baixinho, pode ser ninguém quer trabalhar numa situação dessas que é difícil de entender. Se mostram muito entusiasmo, também pode não ser o certo. Portanto, é
usar a voz correta e trabalhar a voz para conseguir melhorar a linguagem e as palavras utilizadas. Quando fizerem as pesquisas das empresas, as pessoas com quem se vão encontrar, é importante que vejam o tipo de palavras que elas usam, o tipo de linguagem que usam. E quando vão às entrevistas, usar esse mesmo tipo de linguagem. Vestuário e aparência física. Isto pode parecer muito lógico e nós sabemos isso. A verdade é que muitas vezes nos esquecemos. E o fato e gravata nem sempre é apropriado. Eu lembro do meu marido estarmos nos Estados Unidos, ele a viver nos Estados Unidos, foi de fato e gravata para uma reunião, o CEO da empresa estava de calção e de flip-flops. Era Califórnia, nós não sabíamos. Portanto, houve ali uma inequality, como se diz em inglês, não sei em português, que tornou a situação bastante difícil. Portanto, é preparar estes 7 comportamentos e muitos mais, mas isto é só um cheirinho, para que possam vencer a entrevista e possam passar ao nível seguinte, porque senão passam a ser só mais um das 500 mil que passam por lá. E pensar no que querem transmitir e no que querem passar naquela entrevista, na oportunidade que têm. Muito obrigada.